Deus está te quebrando. Onde você acreditava ser forte, existe um tipo de dor que não vem de fracasso. Ela vem do lugar onde você tinha certeza absoluta de que nunca cairia. Não foi na sua fraqueza que Deus te quebrou. Foi exatamente naquilo que você chamava de meu ponto forte. Porque fraqueza a gente protege, fraqueza a gente esconde, fraqueza a gente ora pedindo ajuda. Mas força a gente confia, a gente apoia, e força a gente transforma em identidade. E é aí que mora o perigo. Deus nunca competiu com a sua fraqueza, mas ele sempre confrontou a sua autossuficiência. Você achava que era forte emocionalmente até o dia em que algo te abalou por dentro e você percebeu que não tinha chão. Você achava que era forte espiritualmente até o dia que você orou, jejuou, fez tudo certo e mesmo assim o silêncio de Deus veio. Você achava que era forte financeiramente até o dia em que o dinheiro sumiu e você descobriu que a sua paz dependia dele. E você achava que era forte no casamento até o dia em que o controle escapou das tuas mãos. E você achava que era forte na sua fé até o dia em que Deus não respondeu no seu tempo. É naquele momento você parou e pensou: por que Deus permitiria isso justamente comigo? Mas a pergunta certa nunca foi essa. A pergunta certa sempre foi: por que eu estava tão confiante nisso? Deus não quebra você por crueldade. Ele quebra o lugar errado onde você colocou a sua confiança. Abraão acreditava que sua força estava na promessa de Deus, mas Deus tocou exatamente no filho da promessa. Jacó acreditava que sua força estava na sua astúcia, mas Deus tocou exatamente no seu quadril, o lugar da sua sustentação. E Moisés, que acreditava que sua força estava na eloquência e na capacidade de liderança, mas Deus o levou para o deserto, onde ele não tinha público, não tinha plateia, não tinha voz, não tinha palco. Pedro acreditava que sua força era a sua lealdade. Eu nunca vou te negar. E Deus permitiu que ele negasse exatamente 3 vezes. E Paulo, que acreditava que sua força estava no zelo e no conhecimento, mas Deus permitiu um espinho, algo que ele não conseguia resolver, para que ele nunca se esquecesse de onde vinha o seu poder. Você percebe um padrão? Deus não toca no que você já sabe que não presta. Ele toca no que você acha que é a sua virtude absoluta. Porque quando você acha que é forte demais para cair, você para de vigiar. Quando você acha que é maduro demais para errar, você para de depender. E quando você acha que já sabe demais, você para até de ouvir. E é aí que Deus entra. Não para te destruir, mas para te reposicionar. A quebra de Deus nunca é para te humilhar diante dos homens. É para te alinhar diante dos céus. Tem pessoas que dizem: mas eu estava indo tão bem. Sim, estava. Mas estava indo bem sem o Deus no centro da sua vida. Você estava orando, mas confiando mais nas suas estratégias. Você estava jejuando, mas confiando mais no seu esforço. Você estava fazendo a obra, mas confiando mais no seu nome. Você estava esperando a promessa, mas confiando mais no processo do que no que prometeu. E Deus não divide a sua glória com ninguém.
Ele permite que aquilo que parecia ser sólido desmorone. Não porque era ruim, mas porque estava ocupando o lugar que não era dele, o lugar de Deus. Por isso que a quebra dói tanto, porque não era algo que você queria largar, era algo que você já amava mais que tudo. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Deus só quebra aquilo que Ele quer reconstruir corretamente. O que Ele constrói sem intenção de restaurar, Ele simplesmente remove. Mas o que Ele quebra com um propósito. A quebra não é o fim, a quebra é o início de uma dependência verdadeira. Antes você dizia, Deus está comigo. Depois dessa quebra, você aprende a dizer, eu estou com Deus. Antes você dizia, eu consigo. Depois da quebra, você aprende a dizer, se Deus não fizer, eu não faço. E antes você dizia, eu já sei o caminho. Depois dessa quebra, você aprende a dizer, guia-me pelo caminho eterno. E é nesse ponto que muita gente desiste, porque não quer aprender a viver sem o controle. Tem gente que prefere um sucesso vazio do que uma dependência profunda de Deus. Prefere parecer ser forte do que ser quebrantado. Prefere manter a imagem do que viver a verdade. Mas o reino de Deus não é construído sobre aparências, é construído sobre rendição a Ele. Quando Deus quebra você onde você acreditava ser forte, Ele está te libertando de um engano perigoso, o de achar que você não precisa de Deus o tempo todo. A verdadeira força não está em não cair, está em saber de onde vem a sua sustentação quando tudo treme. A verdadeira maturidade espiritual não é nunca ser quebrado. É permitir que Deus te refaça sem resistência. Porque depois da quebra nasce algo que nunca existiu antes. Humildade com autoridade. Fé sem arrogância, confiança sem soberba e força sem independência. Você não sai menor da quebra, você sai mais verdadeiro. Você não sai mais fraco, você sai mais alinhado. Você não sai derrotado, você sai dependente. E dependência de Deus nunca foi fraqueza. Sempre foi o segredo dos que permanecem firmes. E se você hoje está se sentindo quebrado exatamente na área onde você achava que era mais forte, não se desespere. Isso não é abandono de Deus. É apenas treinamento. Deus está tirando de você aquilo que te fazia confiar em si mesmo, para te dar algo muito maior, confiança absoluta nele. E quando ele terminar, você não vai dizer, eu consegui. Você vai dizer, foi Deus. E toda a honra, toda a glória, toda a majestade para ele. Muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.